Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta quarta-feira, dia 10 de julho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é Mateus 10, 1 a 7. Mateus 10, 1 a 7. Só uma pequena explicação. Às vezes eu dou os avisos antes, porque eu preciso de um tempo para poder fazer a homilia, né? O ideal é 8 minutos, a partir de 8 minutos. E às vezes a gente nem tem 8 minutos. Então, às vezes eu tenho que preencher com esses avisos. Nós estamos fazendo o contrário. A partir de agora nós vamos fazer o Evangelho primeiro e depois do Evangelho, da homilia, a gente dá alguns avisos, algumas comunicações que a gente bate um papo, tá bom? Mateus 10, 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro, quem chama é Jesus. Jesus chama os 12. Jesus, ele chama quem ele quer. É muito interessante porque esse chamado é um chamado escolha dele. Ele olha para você, ele olha para a sua história, ele olha para a sua vida e fala, vem, ou melhor, segue-me. Como nós vimos na semana passada, a vocação de Mateus, simplesmente segue-me. Jesus chama. E Jesus chama quem ele quer. Jesus, ele não chama os capacitados, ele não chama os melhores. Jesus chama quem ele quer. Depois, ele chama e dá o poder. O poder é dado por ele. Ele é a fonte do poder. Poder de quê? Expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esse poder é de Deus, não é nosso. É um dom de Deus, é um presente. E, ao mesmo tempo, é uma missão. Você tem esse dom não para si, mas para o outro e para edificar a presença de Jesus, o reino de Deus entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também nos chama pelo nome, assim como chamou Simão, e Simão depois ele deu o nome de Pedro. Ele chama a cada um de nós pelo nome. Cada um daquele que é chamado por Jesus tem um nome, ou seja, tem uma identidade, tem uma vida. Eu dizia no domingo, lá na minha paróquia, que eu jamais me via padre na minha vida. Hoje,
por exemplo, eu não consigo me ver não sendo padre. Por quê? Porque durante todos esses anos eu fui me configurando, que eu não consigo. Eu tenho mais tempo de vida como padre, 25 anos, do que como leigo, por exemplo. Ou seja, é Deus que faz esse caminho. É Deus que vai configurando. Cabe a nós fazer o quê? Corresponder, aceitar. E, além disso, ele, além de dar o poder, ele também faz recomendações, ou seja, ele orienta, ele dá orientações. O tempo, a direção é dele. Cabe a cada um de nós segui-lo. Não passa agora pelas cidades dos samaritanos, não vá por onde moram os pagãos. Primeiro é preciso ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o tempo, a orientação, a direção é Jesus quem dá. Cabe a nós pararmos para ouvi-lo e obedecê-lo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.